Bem-vindos de novo, mas a penúltima aula já, hein? O assunto hoje é o cristão e o mundo, como se portar diante da sociedade que cada vez mais complicada, e nós, como luz do mundo e sal da terra, temos que nos apresentar, e segundo Paulo e Pedro, ambos tocam no mesmo foco, com visões diferentes. Se bem que Paulo também escreve na sua carta aos Romanos acerca desse mesmo assunto, mas aos Colossenses, veja que interessante, abram suas Bíblias lá comigo, 2 versículos só. Colossenses 4. Hoje a gente vai ver a visão de Paulo sobre o homem e a sociedade. Colossenses 4, versículos 5 e 6 só. Vocês acharam? Ele diz o seguinte: portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora. Aproveitai as oportunidades, e a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Veja que ele está escrevendo a igreja de Colossenses na época, gente. Por que ele fala com os que estão de fora? Na época tinha os que eram da igreja, corpo de Cristo, que tinham recebido a Cristo, ou eram ateus, não tinham, como nós temos hoje, diversas religiões católicas, que são considerados cristãos também, uma série de outras denominações. Né? Na época só tinha cristão e não cristão. Então, ou você era de dentro da família dos cristãos, ou era de fora. Por isso que ele usa o termo para os que são de fora. Que para nós hoje a gente quer dizer para aqueles que não conhecem a Cristo. Esses são os de fora que Paulo vai dar essa dica aí de como nós devemos nos portar. Eu vou abrir um PowerPoint para a gente bater um papo em cada ponto de vista e quero ver o ponto de vista dos irmãos também. Deixa eu compartilhar aqui o share screen. Tá? Então, o assunto hoje, a carta de Paulo aos Colossenses, o papel do homem na sociedade. Colossenses 4, 5 e 6, e domingo que vem a gente termina vendo o papel do homem na sociedade segundo a visão de Pedro, que foram conterrâneos os dois, né? E por acaso morreram na mesma prisão, foram parar na mesma prisão. Então, o papel do homem na sociedade, só fazendo um pequeno comentário aqui, ele não é um papel de nós devemos ser omissos, fugir da raia, ou sermos agentes secretos de Deus, né, como alguns dizem, né? Sou cristão, mas estou quieto na minha. Você está no meio do grupo, no trabalho, na escola, você fica totalmente de bico calado, como a gente vê muita gente assim hoje, né? Não toma uma posição nenhuma. Fica famosos em cima do muro, né? Ou seja, não devemos ser omissos, nem covardes, devemos nos posicionar sempre. Queria ver a opinião dos irmãos sobre esse primeiro ponto do que não é o homem na sociedade, né? O cristão. O que você acha, Wilson? Tem muitos agentes secretos aí pelo mundo, né? O cristão secreto? Com certeza, né, pastor? Eu acho que tem, aonde eu acho que é mais fácil não ter agente secreto, aonde são perseguidos, do que aonde tem liberdade de expressão, porque aqui nós temos a liberdade de expressão. Haja visto agora, na última vez, no dia 29, ou durante o mês de maio todo, que era para ser evangelismo, quantas pessoas deixaram de participar desse momento por vergonha, né? Essa é a palavra, de ter vergonha. É verdade. A palavra diz que aquele que tem vergonha de mim, eu vou envergonhar no último dia, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso, né? É o papel de fuga aí, né? Se eu puder fugir, fujo.
é ser omisso, realmente. E a palavra ali, até mais forte que eu coloquei ali, às vezes, é covardia, né? Covardia. Pô, cara, se a gente parar para analisar o que Cristo fez por nós, tomou uma posição, carregou uma cruz, foi ultrajado, humilhado, tudo que você possa pensar, e ele não precisava passar por essa, mas ele fez por amor a nós. Mas se a gente analisar o Pedrão, que depois a gente vai ver também, ele foi omisso e fugiu da raia na hora H que Cristo estava sofrendo. Lembra-se que ele seguia Jesus de longe? E uma vez eu ouvi uma pregação do pastor da nossa igreja. E foi um grande problema nosso que a gente segue Jesus de longe. E quando a gente segue Jesus de longe, é muito mais fácil nós negarmos. Porque estou longe dele mesmo. Não, fico na minha aqui. Veja a situação de Pedro, quando Jesus falou para ele, Pedro, cuidado, você pode me negar, você vai me negar antes que o galo cante, e você vai me negar. Não, Senhor, jamais vai acontecer isso comigo. Mas, no entanto, quando Jesus foi preso, ele fugiu, se omitiu. Ah, você era um deles. Lembra que algumas pessoas o interpelaram na rua, né? Sei lá onde ele estava, agachadinho lá, se esquentando, que era frio, e alguém disse, ah, você era um deles que andava com Jesus. O que ele falou? Foi covarde, né? Ele falou, eu? Não, não sei do que você está falando. Então, por quê? Porque ele seguia Jesus de longe. Se ele tivesse ao lado de Jesus, seguido ali com soldados que foram prendê-lo, certamente ele teria tomado uma posição. Concorda, Augusto? Perfeitamente. Claro, porque você está longe é mais fácil você se omitir. Mas você está perto, não tem como você negar. Eu estou do lado do Wilson. O cara falou, bom, você é amigo do Wilson. Cara, não tem como. Agora, se eu estou a 1 quilômetro do Wilson, aí fala, pô, pegamos o Wilson ali na esquina. Wilson? Quem é o Wilson? Eu estou longe dele, então ele não está me vendo. Vou omitir. Esse é o problema nosso, Wilson. Quando a gente não está ao lado de Cristo, ou seja, caminhando com ele no dia a dia, vamos ser omissos, e vamos ser covardes, e vamos ser agentes secretos de Deus no meio dessa sociedade. Porque é muito fácil se esconder na multidão, não tomar posição. A não ser que alguém chegue e fale muito claramente, eu te vi lá na igreja, você é um deles. Aí você vai ficar meio... eu fui lá, eu estava lá. Não é? Estava lá. Esses são os famosos crentes nominais, pastor? Podemos denominar assim? São crentes nominais ou crentes carnais também, né? Ou seja, não estão vivendo no Espírito, não estão caminhando no dia a dia com Cristo. Mas tem o rótulo de crentes. Longe de nós, e nem devemos, né, falar, eles não são salvos. Quem sou eu para falar? Porque se um dia eles aceitaram a Cristo, vão estar no céu juntos conosco. Mas perde a oportunidade de testificar de Cristo. Pastor, pelo papel? Fala, Vinícius. Desculpa, Luiz, pode falar, então. Não, eu ia falar. Certamente não é o nosso papel esse. Sim, o que eu ia comentar é o seguinte, muitas vezes também a pessoa continua, vai à igreja e tudo, até só citou um tempo atrás, aí, acho que 2 aulas atrás, de um rapaz que entrou na empresa e continuava fumando e as pessoas perguntaram. Então, né? Então, às vezes a pessoa não se assume no papel de cristão porque também ainda não se libertou de algumas práticas de pecado, de costumes, né? E aí tem o medo de ser acusado também, né? Também tem isso, né? Ou seja, a questão do pecado escondido na gente, e se a gente não se acerta, a gente fica nesse meio de não se posicionar. Porque vai que eu tomo uma posição, o cara fala, você? Então, mas a gente não deve ser omisso, não devemos fugir, não devemos ser covardes, porque nós
custou-nos o sangue precioso de Jesus nas nossas vidas. E Deus quer contar com a gente. Lembra que até os anjos gostariam de anunciar Jesus. Mas ele falou, não. Eu vou usar os meus discípulos lá na terra. Aqueles que eu salvar. O outro ponto que a gente tem que ver que Deus nos chamou para inserirmos no mundo sem sermos do mundo. O que significa isso? Ou seja, ele chamou para que a gente estivesse no meio dessa sociedade corrompida mesmo. Ele não quer que a gente separe de uma comunidade Jim Jones, né? Lembra do famoso Jim Jones lá, americano? Não, vou juntar meus 405, nós vamos comprar uma propriedade e vamos viver nós ali. Não foi para isso que Deus chamou. Tá certo? Deus nos chamou para sermos inseridos no mundo sem sermos do mundo. O que significa isso? O que você acha, Eduardo? O que ele quis dizer aqui? Sem sermos desse mundo. Pastor, minha internet caiu e eu não consegui pegar o comentário do irmão anterior. E aí eu então, nós estávamos falando que o papel do homem não é ser omisso, não é fugir, não é ser covarde, tá certo? Nós temos que tomar posição. Sou cristão e testificar de Cristo. Aí a gente devagou um pouco aí sobre o que é esse papel. E o segundo ponto é que Deus nos chamou, o papel do homem na sociedade, para inserirmos no mundo sem sermos do mundo. A minha pergunta é, o que você acha esse termo, sem sermos do mundo? Eu acho que a gente precisa entender que o senhor deu o exemplo do Jim Jones aí, né? O cristianismo para dentro, né? Eu penso que as pessoas para dentro. Está falhando um pouco a sua fala. Fora, né? Ele estende para fora. Está falhando? Está falando. Entendemos um pouco o que você falou, mas fugiu um pouco algumas palavras. Tá bem caindo direto aqui. Eu vou ver se dá uma melhorada. Mas o Evangelho, ele nos chama para fora. Eu entendo que nós devemos não ficar dentro da caixinha, né? Mas realmente sair, conhecer o projeto de Deus para o mundo, né? Eu vejo muitas pessoas hoje que elas conhecem o Evangelho, né? Têm um conhecimento bíblico, mas elas ficam, elas se trancam no mundo padronizado e muitas vezes até com medo de conhecer o que tem lá fora, no sentido do plano de Deus mesmo, né? Então as pessoas, elas perdem a oportunidade de ver as maravilhas que Deus realmente tem, não só para um grupo, mas para toda a humanidade. Na minha visão, dentro do que eu entendi que o irmão colocou, né? Claro, o que Deus quis dizer nisso para a gente é que a gente não tem que sair do local onde a gente vive, no meio dessa sociedade, e criar uma sociedade exclusiva para nós. Não é isso que Deus quer. Ele quer que a gente influencie as pessoas, sem sermos do mundo, sem sermos influenciados por ele. Nós é que temos que influenciá-lo, não eles a nós. Porque senão a gente vai virar bons religiosos, e religiosidade, gente, não leva ninguém a Deus. Ele tem um nome até, eu não sei, eu nunca fui católico, mas se alguém de vocês foi católico um dia, tem uma sociedade de freiras que se chama freiras reclusas. Elas entram por um convento e não saem de lá para nada. Porque lá são reclusas, estão isentas do pecado, mas não é para isso que Deus nos chamou. Para reclusão? Não. Ele quer que nós sejamos inseridos na sociedade atual e que ali a gente faça a diferença, porque senão vamos nos reclusar todos, né? O Jim Jones, na volta do Jim Jones, né? Que comprou a propriedade, eram só eles cristãos ali, e aí, não é isso que Deus quer da gente. Fala, Wilson.
Lá no texto, claro que eu busquei aqui no Google o texto de Romanos que fala: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação da mente. Romanos por aí, né? 14, 1 e 2. Ou seja, nós temos que fazer a diferença na sociedade vivendo nela, senão não tem como. Ó, Deus, olha que frase legal, nos chamou para sermos influenciadores, em vez de que influenciados, que é o que Paulo escreve na carta aos Romanos. Rogo-vos para que vocês sejam pessoas transformadoras, que vivam diferente, tá certo? No meio dessa sociedade. É ali que Deus quer ver a gente. Lembra de Noé? Noé, na época da sociedade, de Ló também, no meio daquela cidade terrível, mas ele vivia cristianismo ali. Ele vivia Deus dentro da sociedade corrompida. Então, não tem como nos fugirmos. O que eu quero dizer é que nós devemos exercer o nosso papel de cristão no meio dessa sociedade corrompida mesmo, e não sair dela. Não seria fácil viver cristianismo dentro da nossa igreja só, né? A gente não fala com ninguém fora para não pecar. Não é isso que Deus quer. Cristo, na sua época, veja que ele frequentou todos os lugares e alguns que a gente não aceitaria que Cristo tivesse algumas visitas íntimas que ele teve com algumas pessoas. Por exemplo, Zaqueu. Tá certo? Todo mundo ia falar, pô, você foi jantar lá com o cara? Pô, bom, como é que é isso? Ô, Wilson, você ficou doido? Mas é isso. Cristo participava com os pecadores porque eram eles que precisavam conhecer a graça de Deus, e não o contrário. Mas ele se fez presente em todos esses lugares. Por último, Deus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. E Paulo fala que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Isso é temperada com sal, nossa palavra, porque o sal conserva. E quando nós dissermos palavras boas às pessoas, essas palavras vão impactar as suas vidas. E quando ele fala luz do mundo, luz mostra a direção, porque a luz clareia, tá certo? A luz traz direção às pessoas. É que Deus está querendo que a gente seja luz do mundo, porque a luz esclarece, aquece, produz vida, tá certo? Influencia as pessoas por bem. Então, se formos luz, a gente vai influenciar as pessoas por bem e conhecer a Cristo. Esse é o papel nosso na sociedade. Mas vamos ver, então, o texto que fala o cristão e o mundo, esse texto que nós vimos. Paulo apresenta, nesses pequenos 2 versículos, que a gente leu, 5 e 6, 3 breves instruções para a vida do cristão no mundo. Esse é o nosso foco de hoje. Até então, a gente estava dando uma introdução ao que o papel do homem na sociedade. Né? O primeiro, e isso é muito importante para nós, o cristão deve comportar-se com sabedoria. Depois a gente vai discutir cada um deles, esses 3 pontos. O segundo ponto é que o cristão deve estar à expectativa da oportunidade. Não perder a oportunidade. Às vezes o cara, a bola está a 2 metros do gol e você não chuta a bola. Vira para cá, vira para lá. Você lembra? Às vezes a gente tem alguns atacantes são paulinos, né? Que vira para cá, vira para lá, e não chuta no gol e não faz o gol. Então, nós devemos sempre estar à expectativa da oportunidade, botar a bola para dentro. O cara perguntou, mas e o que eu devo fazer? Mas eu não sei como é que é Deus, Jesus. Ele fala, não, cara, é verdade e tal. Mas você não usa a oportunidade, o cara está pedindo para você falar. Outro dia eu te falo, para perder a oportunidade. O terceiro ponto, que Paulo fala nesses 2 versículos, o cristão deve ter encanto e engenho em suas palavras. Lembra que ele fala temperada com sal, para que possa
realmente fazer diferença de quem está ouvindo. Então, a gente vai bater um papo nesses 3 pontos, porque tem gente que prefere discutir religião e acaba perdendo a amizade com o cara, porque pô, é a sua religião contra dele. Não é isso que Deus quer. Deus não precisa de defensores do cristianismo. Ou precisa? Acho que não, né? Ele quer que nós falamos de Cristo, não defender a nossa religião. Alguns defendem até a igreja. Briga com outros irmãos, porque se não é batista, cara, você está fora da graça. Como assim? Então, veja, e é muito chato isso eu vou comentar com vocês agora. Né? Isso acontece com todos nós 4 aqui. Né? Você encontra um cristão, aí o cara, a primeira pergunta que ele fala, de que igreja você é? Aí você fala, eu sou batista. Ah, igreja batista. Já viu isso? Ou ao contrário, o cara fala, eu sou presbiteriano. Ah, presbiteriano? Ah. Aí o cara fala, sou da Assembleia de Deus. Ah, Assembleia de Deus. Já faz um bico. Então, olha como nós somos. Isso que nós servimos o mesmo Senhor, o mesmo Cristo que morreu por mim, morreu por ele. Mas se ele fala a doutrina que ele serve, pronto, você já vira um bico. Ah, você é dessa igreja? Mas, então, a gente tem que ter encanto e gênio no que nós vamos falar para que traga honras e glórias ao Senhor. Mas vamos ver cada um desses pontos. Primeiro que ele fala que o cristão deve comportar-se com sabedoria, tanto para os que são de dentro, ou seja, com respeito aos que estão na igreja, quanto aos que estão de fora. Porque você vai encontrar com pessoas cristãs que vai dizer, ah, eu sou cristão também, eu frequento tal comunidade. Aí você já fica com uma pulga atrás da orelha. E não, nós devemos comportar-nos com sabedoria. Falou, que bom, meu, que você possa servir a Cristo lá e dar testemunho. Ou seja, as nossas palavras, gente, na sociedade, tem que ser palavras que contribuam para o ajuntamento, não para espalhar, não para dividir. Não estamos aqui para dividir, estamos para somar. Tá certo? Então, deixa eu voltar um pouco antes. Né? Então, deve ser, quando falar, não discutir religião. Isso é complicado. Cara, e se você encontrar, por exemplo, no seu trabalho, na sua comunidade, ou no seu, sei lá, sua vizinhança, um cara que se chama Testemunha de Jeová, e você vai querer bater boca com ele, com religião, você vai perder um tempão, não vai chegar a uma posição nenhuma, que ele não vai abrir mão do que ele pensa, você fala, ok, que Deus te esclareça, Deus te possa iluminar, e não perca o teu tempo em bate-boca. Aliás, Paulo ensina isso a Timóteo, né? Não saia discutindo religião, não perca o seu tempo. Ora, vai em paz, que Deus te use. Mas não, muito de nós, o cara fala que eu sou católico, eu sou espírita, vai virar uma... Não é isso que Deus quer da gente. Deus não precisa de defensores da sua palavra. Ele quer que nós sejamos luz e mostramos Jesus Cristo, só isso. A salvação que Cristo morreu. Nem todos vão aceitar, nem todos, mas eu tenho que falar. Então, não discuta religião, porque discussão não vai levar a nada. Poucos se convertem com discussão sobre religião, eu acho que muito menos do que o contrário. Né? Você ganha ganhei essa discussão, então o cara vai aceitar Jesus. Não é por aí. Tá certo? Então, às vezes a gente quer discutir. O que vocês acham? Augusto, o que você acha dessa questão de discutir? Como o pastor disse, né? É uma perda de tempo. Perda de tempo não vai levar a lugar nenhum. Não leva? Não. Pelo contrário, né? Você vai ser considerado um cara chato
Já viu isso que a turma comenta? Ah, crente é um cara chato, porque só ele está certo. Não, você tem que ter... por isso que Paulo fala sabedoria para os que estão de Pastor, fora. Não. essas Diga eu pessoas, sou. você vai se ganhar muito mais com a vida, né? Com o que você vai mostrar a Deus Ah, através da sua vida, do que pesando na orelha deles. No momento não tem. certo, se você tiver uma vida que realmente é diferente, aí fazer a diferença no mundo, em algum momento eles vão querer saber qual é essa sua diferença. O que você tem de diferente em relação ao que eu creio e ao que você está crendo, né? Exatamente isso que Paulo diz logo no início do versículo 5. Ele fala: portai-vos com sabedoria para os que estão de fora, que não conhece a Cristo. Então, não é discutindo com ele a religião, o que isso está certo, isso não está certo, isso que pode, isso que não pode, porque isso não é sabedoria, gente. Está certo? Tem gente que prefere falar: você come carne de porco? Ah, então porque você faz isso. Ah, você come carne aqui. Cara, não é por aí, não é discutir religiosidade, é falar de Cristo e dar testemunho com a vida. Então, quando Paulo fala portai-vos com sabedoria para os que estão de fora, ele quer dizer que não é para discutir religião, é para demonstrar com a sua vida que você foi transformado realmente e que você precisa conhecer esse Cristo que eu sigo, tá certo? Nem sempre é com palavras, aquilo que o Wilson falou, mas com a sua vida você vai atrair as pessoas ou afugentará outros com as suas palavras, tá certo? Então, muita sabedoria nisso, porque o cristão pesa sobre ele a grande responsabilidade se não falar de Cristo. Mas nós temos que demonstrar a Cristo, mediante as nossas vidas, as pessoas. Aquilo que o Wilson falou é uma verdade. Às vezes as pessoas vão falar: mas por que você age diferente das outras pessoas? Ah, por que você não fala palavrão? Ah, por que você não participa das rodinhas de piadas? Então, você tem a oportunidade. É a bola rolando na área, né, Wilson? Bota para falar: olha, sabe o que é, gente? Eu sou cristão, sigo a Cristo, e vai daí para frente. Não é porque a minha religião não permite. Já viu isso? Como falar: por que você não vê? Ah, porque a minha religião não permite. Isso não é explicação, isso é... Pastor, aí eles mesmos falaram: mas Jesus não transformou lá no casamento a água em Água no vinho? vinho. Aí você já se contradiz Já, a religião. já, por isso, sabedoria é importante, gente. Nós temos que medir as nossas palavras, as nossas atitudes, porque as pessoas que não são de dentro, são as pessoas que não conhecem a Cristo, eles veem a sua atitude. Mas se você fala uma coisa e não vive aquilo, acabou. Morreu ali o teu evangelismo. Mas nós sabemos que, por necessidade, nós devemos ser um missionário. Por quê? Missionário é aquele que fala objetivamente de Cristo. A missão nossa é falar de Cristo, tá certo? Deve ser a expectativa sempre da oportunidade de falar. Devemos aproveitar cada oportunidade. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Então, por necessidade, nós temos que falar realmente de Cristo. Não tem outro. Falar e viver. Olha lá. As suas palavras, aquilo que nós estávamos comentando, né? Pode atrair ou pode... não quero mais falar com esse cara. Afugentar as pessoas. Você vai se discutir com ele o que está certo, o que está certo, se Cristo usava roupa assim, ou comia isso, ou não comia aquilo, não leva a nada, gente. E quem gosta de discutir isso, muitos testemunhos eu adoro pegar um crente, eles estudam muito bem a palavra, e te encurralar na parede. Não perca teu tempo. Você testemunha de Jeová, que Deus te use. Vai em paz. Eu sou cristão, sigo a Cristo assim, corta logo. Porque não leva a nada discutir religiosidade. Então,
comportar-se com sabedoria é isso. É saber o que falar, não discutir, porque você vai mais perder o cara do que ganhar. O segundo ponto que eu falo que só deve estar, então, a expectativa da oportunidade. É o centroavante, né? Sobrou a bola, para o centroavante não tem que ficar vibrando, olhando, não, ele tem que chutar para o gol. E as oportunidades nos aparecem e muitas vezes a gente perde esse tempo. Perdemos a oportunidade de operar para o Cristo para servir aos homens. Foi por isso que ele nos chamou. Hoje em dia, muita gente no mundo, tá certo, que tem propósitos diferentes. Evitam até as oportunidades. É aquilo que a gente começou lá no início. Se esconder, ou se omitir, ou falar que eu sou um crente agente secreto. Estou aqui, estou quietinho na minha. Se me perguntar, eu falo. Se não... Ou seja, temos que ter a nossa vida diária, o nosso trabalho, oferece todos os momentos oportunidade de nós testificarmos a nossa vida de Cristo. Ou seja, se eu posso ajudar alguém que está ao meu lado, à minha frente, por que eu não devo fazê-lo? A ele que se vire. Não, vai lá, dá uma mão, dá um abraço, dá um carinho, ouça as pessoas. Que muitas vezes, gente, as pessoas querem uma atenção. E nós, como cristãos, não tenho tempo. Ué, quando é que você vai ter tempo? Lembra que nós somos peregrinos na Terra. Nós não somos donos da Terra e não vamos viver eternamente nessa Terra. Somos aqui de passagem. E muita gente, muitos cristãos hoje, os que a gente estava comentando nisso, né, perdeu a visão do céu. Acha que está aqui na Terra, está tudo bem. Ser cristão aqui na Terra é o que importa. Não, a gente está caminhando rumo aos céus. Somos peregrinos. Estamos sobre uma ponte de passagem. Então, todas as pessoas que eu me encontrar nessa ponte, elas estão em sentido contrário a mim, eu estou indo para os céus e eles estão indo para o inferno. É assim que a Bíblia diz. Ou eu estou caminhando para o céu, ou estou caminhando para o inferno. Não tem meio termo para Deus. E se eu estou nessa ponte, eu encontro com ele e não aviso, cara, você está caminhando para o lado errado. Então, lembra que Isaías fala, né, que o sangue dessas pessoas, Isaías foi Jeremias, não, um deles, porque o sangue vai por baixo da gente. E essas pessoas vão falar, mas eu nunca... Existe, aliás, até o hino que a gente fala, né? Nunca me falaram de Cristo. Cara, você perdeu a oportunidade porque não falou de Cristo para ele. Você encontrou com o cara estava ali desesperado com alguma outra coisa e você não agiu com sabedoria, perdeu a expectativa da oportunidade e deixou passar. Não falou de Cristo a ele. Então, temos que aproveitar os instantes, as oportunidades, as palavras e a ação nossa, como cristão, deve refletir na nossa vida para que a pessoa queira nos ouvir, queira ver por que essa diferença que nós vivemos. A oportunidade, claro, significa trabalho, obra, porque constitui o que poderíamos chamar de a matéria-prima de realizar um serviço. Tá certo? O cristão está sempre à busca de cada oportunidade, não para proveito próprio. Não, porque se eu ganhar, eu vou ter muitas coroas. Não, eu não trabalho por isso. Eu trabalho para fazer o meu Jesus Cristo conhecido, para servir a Cristo. E o seu semelhante. Se eu estou servindo a Cristo, eu estou servindo ao meu semelhante, ao homem que não conhece a Cristo. Então, devemos sempre estar à expectativa da oportunidade. Olha, deve aproveitar cada oportunidade. Porque falando de Cristo, estou servindo
aos homens, correto? A oportunidade significa, então, obra, trabalho e doar-se. É para isso que nós fomos chamados. Não fomos chamados só para ser batistas e ficar cantando na igreja. Claro que aqui nós louvamos o Senhor, mas o nosso trabalho não está ali na igreja, está fora dela, fora dos portões da igreja. Edu, o que você acha desse segundo ponto, de estarmos à expectativa das oportunidades? Pastor, eu acho que é muito importante na vida do cristão. Eu tenho mais de 20 anos de igreja, né, que eu aceitei Jesus, e nesses anos todos eu sempre tive, não dificuldade, mas a preocupação de como falar de Jesus, né? E eu percebo que muitas vezes não nos ensina como nos comportar na sociedade, né? Como é a aula de hoje, que é tão importante na minha opinião. E aí, a pessoa, ela quer falar muitas coisas, né? Porque mostrar que conhece a Bíblia, que conhece a religião, mas muitas vezes você não vive aquilo que você prega, e isso se torna muito difícil para as pessoas que estão à sua volta, porque o evangelho, ele é, como o irmão colocou, nós não somos da terra, né? Para mim, o evangelho é uma grande, no sentido Está falhando um pouco, Edu. a gente Dá uma olhada no viver teu na terra, microfone. mas somos cidadãos do mundo, e isso não encaixa, isso não tem sentido. Isso, É verdade. e aí o cristão ele se perde um pouco nisso. Então, é de suma importância, como o irmão colocou, falar de Cristo nas oportunidades que surgem. Antigamente eu orava muito, falava assim, né, eu saía de manhã e falava, Senhor, prepara pessoas para mim falar do teu evangelho, né? E depois eu entendi que não havia essa necessidade, porque a gente lida com pessoas todos os dias, e para falar de Jesus, você não precisa discorrer um texto teológico, né? Você Não. só Falar o falar tratado da Bíblia para ele. Não precisa disso, é verdade. exatamente. Então eu penso isso, acho que é simples, Jesus te ama, ó, o que Jesus fez na minha vida, isso de maneira simples, dentro daquilo que eu vivo, né? Dentro daquilo que eu pratico no meu dia a dia, e por isso que é importante a gente estar sempre estudando, crescendo, se desenvolvendo, para que a gente possa passar para as pessoas, a sociedade, aquilo que nós vivemos. Tem uma pessoa que trabalha comigo, um jovem, que ele aceitou Jesus, ele era católico, e ele, dentro da igreja católica, ele teve uma revelação e falou, poxa, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir para uma igreja que prega Jesus. E esse menino, pastor, irmãos, tem um testemunho tão lindo, ele não precisa falar de Jesus. Vocês terem ideia, a empresa toda vê ele e só falta bater continência pela postura que o menino tem, sabe? Isso. Uma postura séria, amável. Eu fico assim, falo assim, o nome dele é Leandro, né? Eu falo, poxa, ele ia ser igual você, cara. Aí ele falou, imagina, Eduardo, eu não sou nada, não. Mas você vê assim a postura, como a atitude fala, mais altas às vezes do que o próprio Palavras. próprias palavras. Então é Verdade. isso, eu acho que falar de Jesus é importantíssimo, mas é importante a gente falar aquilo que a gente vive. Testemunho também, com as nossas vidas. Fala, Augusto, o que você acha? Então, irmão, é verdade, eu achei bacana o que o Eduardo falou, e eu estava pensando justamente nisso, né? Que também deve existir um equilíbrio entre Palavra e se ação. omitir, entre se omitir e exagerar na conversa, né? na teologia, e sair disparando para tudo quanto é lado, entendeu? E às vezes se perde, né? Então sempre o bacana também é o equilíbrio, né? Participar, conversar da palavra, expor,
mas também na medida certa. Claro, claro. Wilson, qual a sua posição? O Augusto está falando e eu pensando exatamente isso, né, pastor? O crente legal, na verdade, é aquele que tem a oportunidade de falar de Jesus, mas também tem conhecimento de tudo. Conhece um pouco de política, do futebol e tudo. E aí, Ele não é alienado, né? Isso é um problema. Só exatamente. te ajudando aí. Porque o crente chato são alienados. O crente chato que as pessoas falam é exatamente esse cara. Esse cara só fala de Deus, eu não suporto ficar perto dele. Então, ele deixa de ser um cara amável, um cara de ser agradável. Mas se o cara fala sobre tudo, e principalmente de Jesus, com certeza ele vai alcançar o alvo de atrair as pessoas ao seu lado, andar e conhecer mais a respeito de Jesus através da vida dele, né? Verdade. Exato. Olha a vida de Cristo, gente. Ele andava no meio da sociedade totalmente corrompida, e ele estava no meio de sacerdotes, e, às vezes no meio de uma vida de pescadores, mas sempre demonstrava o mesmo amor lá em cima como aqui embaixo a todos. E conversava de igual para igual. E conversava de igual. Até com mulher, que o judeu não parava de gastar tempo para falar com mulher, porque mulher para ele era, lembra que nós estudamos lá atrás, né? Era um objeto sexual dele. Você tinha que ficar lá calado. E Jesus parou para falar com a mulher se encantou. Falou, como é que é isso? Então, veja, a gente tem que se colocar nessa posição de Cristo, porque nós somos discípulos dele. Temos que imitá-lo. Imitar a Cristo significa demonstrar amor às pessoas, com a nossa vida, e palavras sábias. Eu já vi crente tentando convencer o outro, falou, olha, cara, se você não mudar, você vai para o inferno. É claro que a gente pode chegar a esse ponto, mas se você já começa falando para você, olha, se você morrer amanhã, você vai para o inferno. Ah, vai te catar, ele vai falar para você. Então, isso não é ter sabedoria, tá certo? Ter sabedoria fala, cara, deixa eu te falar uma coisa. Tem diversas formas de você falar que o cara vai para o inferno, tá certo? Que ele queira te ouvir. Porque simplesmente ele vai te dar um palavrão e você perdeu a chance. Deu um bico na bola, né? Na área, ele chutar para o gol, você deu um bico lá para fora. E passa vergonha. Passa o carão aí. Verdade. Então, nós temos que estar à expectativa da oportunidade, quando a oportunidade passa para eu demonstrar aquilo que eu falo. Pronto, é o que o Eduardo está falando. As pessoas veem lá como é que ele chama, o menino? Leandro. Leandro. Cara, eu queria ser igual ao Leandro. É verdade. Às vezes a gente vê pessoas que falam, transpira amor da sua vida. Por quê? Porque ele está ao lado de Jesus, está caminhando com Cristo. E quando a gente caminha com Cristo, lado a lado, as nossas vidas demonstram alguma coisa diferente. As pessoas que nos cercam vê as nossas atitudes, vê as nossas palavras. Nós sorrimos, aquilo que você falou é uma verdade, né? O crente chato, alienado, que não fala política, eu não estou nem aí. Meu negócio é a Bíblia. Claro que, mas nós temos que participar. Se eu quero influenciar o cara, eu tenho que ouvi-lo. Não vai falar disso, eu não falo. Claro que se a conversa é para outro lado, a gente sabe medir. Mas se é uma discussão política, não, eu sou apolítico. Não, nós somos políticos, nós temos posições. As pessoas precisam saber que nós somos parecidas com elas, nós somos humanos. Mas eu tenho uma posição diferente de ser cristão e não ser religioso, porque todo mundo fala, eu também tenho uma religião. Claro, todas as pessoas católicas têm uma religião. E alguns conhecem. Quem sou eu para falar os católicos não vão para o céu? Tem lá as pessoas que aceitam Cristo lá dentro da igreja. Tá certo? Haja visto o que o Eduardo falou. Ele sentiu Cristo e falou, bom, eu preciso caminhar agora com outro grupo
que pensam mais desse Cristo que eu conheci. Então, gente, essa sabedoria que nós temos que usar no nosso dia a dia, se a gente quer exercer o papel do homem cristão na sociedade. Falei, você ia falar algo? Então, vamos adiante. O terceiro ponto que Paulo fala... Eu ia falar, pastor. Pode falar. Diga lá. Continua. Está falhando aqui. Tá falhando um pouco, né? Posso falar? Pode? Fala, Du. Não, eu só ia comentar que quem convence o homem do pecado é Cristo, né? O Espírito Santo. Espírito Santo, não nós. E não nós. E às vezes a gente quer achar que é a gente que vai convencer a pessoa, né, pastor? Eu, quando novo convertido, eu lembro muito... vou ganhar. Porque você quer defender algo que você acredita, fazer a pessoa pensar igual a você muitas vezes. Mas está errado, né? Está errado porque você foi revelado, né? Você foi revelado. E aquela pessoa, muitas vezes, está à sua volta, não tem essa mesma revelação. E, às vezes, nós mesmos, eu falo de mim, tinha dificuldade de entender isso. E aí, quando você tem um testemunho com atitude e equilíbrio, né, nas palavras, você percebe que, muitas vezes, você fala de Jesus para as pessoas e umas entendem e outras não, né? Porque o evangelho está sendo revelado para umas e, por algum motivo que o Espírito Santo sabe, a outras não, né? Não, apesar do evangelho ser para todos. Nem mas todos isso vão tem aceitar. que nos fazer e nos dar... Exatamente. É para todos. Mas nem todos querem, né? A verdade é essa. E a gente, na nossa convicção, principalmente quando a gente é novo convertido, a gente quer que as pessoas aceitem, entendam, mas o bom é saber que convence é o Espírito Santo, né, pastor? Claro. Mas seria isso. A nós cabe falar. Tá certo? Último ponto Paulo... Além do que, posso complementar? Claro. Diga lá. Além do que, às vezes, nem sempre o momento é aquele, né? Haja visto Paulo, que o momento de Paulo foi totalmente após, né? É verdade isso aí. Olha lá, é verdade. Último ponto que a gente vai comentar desses 2 versículos que vimos de Paulo, que o cristão deve ter encanto, engenho em suas palavras. O que eu quero dizer isso? Ou seja, nós temos que saber a resposta correta que a gente vai dar em muitas discussões ou algumas perguntas, tá certo? É aquilo que o Eduardo falou, eu vou sair discutindo a Bíblia toda para ele, falar um plano desde de Gênesis até o Apocalipse. Não. Às vezes você tem que falar palavras simples, porque ele não conhece a Bíblia como você conhece. Já reparou isso? Que como a gente conhece a Bíblia toda, a gente sabe toda a história de Gênesis, desde que Deus, lá no passado, já tinha concebido Jesus para vir, morrer por nós, mas o cara que não conhece Cristo, gente, ele não sabe essa teologia que nós temos, que o Dário falou. Às vezes a gente quer dar uma aula de teologia para o cara que mal conhece, nunca viu falar da Bíblia, mas nunca leu a Bíblia. Com a maioria dos nossos irmãos católicos não lê a Bíblia. Tem a Bíblia lá aberta no Salmo 100 e quanto? Sei lá, Salmo... Quem sabe o Salmo que tem que estar aberto? 91, né? Olha lá. Está aberto lá, mas só aquilo. Não conhece. Então não adianta você saindo discutindo filosofia bíblica com ele, que ele não vai entender. Só tem que falar que Cristo veio para morrer pelos nossos pecados. Todos nós somos pecadores e todos nós precisamos da graça de Deus, só isso. E olha, você sabe que se você tiver encontro com Cristo, se você recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, você vai ser salvo. Aliás, Paulo escreve em Romanos 10:9, se com a tua boca confessares
o teu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Não é curso de teologia que você tem que dar para ele. Então, o encanto, o engenho das nossas palavras, nós temos que pensar nisso. O que nós falamos para os nossos ouvintes, tá certo? É muito importante ter em mente, tá certo, que o cristianismo é Jesus Cristo que transforma a vida, tá certo? Então, as nossas palavras têm que ser doce como mel para essas pessoas. E não o contrário. Olha, se você não aceitar Cristo, você vai para o inferno. Mas que palavra doce é essa? Fala, cara, se você não aceitar Cristo... João Batista, né, pastor? Raça de víboras. Raça de víboras. Sai dando pancada para todo lado. Então, a gente também não pode confundir a piedade leal com uma insipidez das nossas palavras, né? Muitas vezes a gente fala, né? Então, a gente tem que ter mensagem de encanto, que as pessoas queiram ouvir aquilo que o Eduardo falou do menino. E tem palavras que, puxa, as pessoas querem ouvir. Às vezes a gente vê pregadores que o cara fala 15 minutos e fala, já acabou, eu queria ouvir mais. Porque a pessoa tem encanto naquilo que fala. As palavras são doces, demonstram Jesus Cristo. Não é o cara que vem e fala, se você não fizer isso... Então, muitas mensagens não atraem o pecador, mas espantam. E eu já vi isso dos meus passados de jovem de culto ao ar livre, e algumas igrejas que alguns pregadores da rua com a Bíblia aberta falando, olha, se vocês vão morrer tudo, vão tudo para o inferno. Então, cara, não é assim que a gente prega. Ninguém para ouvir, né? Palavras ao vento, não, né, pastor? Palavras ao vento. É verdade, jogar palavras ao vento. Pérolas aos porcos, né? Então, que encanto que tem na sua palavra? Paulo fala que o cristão deve ter encanto e engenho as suas palavras. Há muito cristianismo que deprime e esmaga o homem. Isso o cara não quer. Ele não quer ouvir palavras deprimentes. Ele quer ouvir palavras que salvam. Claro que você tem que ser incisivo, falar, ok, tá bom, você não é obrigado a aceitar. Saiba que se você não aceitar, quais são as consequências. Mas não comece falando as consequências antes de falar as palavras doces. Tá certo? Então, por isso que nós temos que ter encanto e engenho. Ou seja, nossas palavras têm que cintilar com a nossa vida, primeiro, né? Não adianta, você está falando, mas você não vive. Encanto, ou seja, a pessoa querer, puxa, é isso mesmo que eu precisava ouvir. Tá certo? Então, o cristão não deve confundir a piedade leal com a insipidez carente de graça. Ou seja, se não você aceitar, então você vai para o inferno. É lá que é o seu lugar. Pô, aqui. Palavras doces essas que eu estou falando. Por último, olha aqui essa frase que interessante. A igreja necessita de homens que adotem esses valores como referência para o seu estilo de vida. É isso que vai mudar a sociedade. Aí eu pergunto, você está disposto a viver nesse nível de compromisso com Deus, buscar esse nível? Porque senão, gente, a gente vai ser mais um cristão nominal, aquilo que a gente começou falando lá atrás, não é isso? O cara conhece que é Cristo, mas não vive. Mas a igreja, para ter o papel do homem na sociedade que muda, então tem que ter esses valores. Nós temos que ter sabedoria no que falar, temos que falar com doçura, temos que dar o exemplo com a nossa vida se a gente quer mudar a sociedade que nós vivemos. Concluindo, sobre as horas, não quero passar das horas hoje. 9h21. 9h25 já está parando. Que nós cumpramos o nosso papel como sal, volta de novo lá, que Paulo fala lá, a palavra tem que ser temperada. Sal da terra e luz do mundo nessa sociedade que a gente vive.
homens, olha aí, que reconhecem os valores dos princípios da palavra de Deus e seguiam por ela, porque senão não adianta eu pregar se eu não vivo. Ah, mas é o Espírito Santo que transforma. Sim, mas, cara, Deus usa barro, vasos limpos. Ou seja, se eu não vivo o cristianismo, como é que eu vou pregar? Então, muito importante aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, que eu transmito realmente paz às pessoas, palavras doces. Claro que não é sempre que eu vou ter só palavras doces. Eu posso ser duro, mas manso ao mesmo tempo. Nosso Senhor Jesus tomou uma atitude lá no templo, quando estavam fazendo do templo um lugar de vendas, né? De uma famosa feira livre. Ele saiu espalhando com tudo, mas com amor, falando da verdade de Deus, que a casa de Deus é casa de oração e não lugar de negociatas. Em algum instante você tem que tomar posição? Tem. Mas mesmo assim, você tem que ter a doçura das suas palavras, encanto daquilo que você vai falar, para que você possa realmente trazer pessoas a Cristo. Esse é o papel do homem, na minha opinião, da sociedade. Fala, Wilson, terminando aí essa conclusão. O que você acha? O texto aí que o senhor colocou fala por si só. Mas é verdade, se a gente não viver isso, a gente vai ser mais um cristão nominal, aquilo que a gente começou a falar lá no início, né? Exatamente. Acho que o equilíbrio, o ser o sal aí faz toda a diferença. E hoje pregamos muito mais com a nossa vida nesse mundo tão contextual, tão cheio de informações, que a nossa vida realmente fala muito mais do que palavras. Verdade. Fala, Augusto. Concluindo aí, o que você achou? Concluindo, eu achei muito bacana. É isso mesmo, né? Eu acho, por exemplo, que sempre, a gente tem que buscar a palavra e tudo mais, mas tudo vai acontecer no momento exato, né? No momento exato. E a partir do momento que acontece, a gente tem que partir para viver dentro de uma sociedade, falar do Evangelho, viver em função do Evangelho que a gente está falando, para que a gente tenha um bom papel nessa sociedade. Isso aí. O nosso testemunho fala mais alto que as nossas palavras. As nossas vidas têm que falar mais alto que as nossas palavras. Tá certo? Tem algumas frases que falam falar com a vida e não falar com palavras. Claro que nós temos que falar com a nossa vida, mas temos que usar palavras sim. Temos que falar que Jesus Cristo salva. É aquilo, nós estamos de passagem. Se a gente não falar, quem vai falar? Eduardo? Pastor, só mais uma coisinha. Na verdade, o Levi citava, eu não sei se Santo Agostinho ou Madre Teresa, pregue Jesus. Pregue Jesus. Se possível, use palavras, né? Ou seja, o testemunho da vida tem que falar alto. Mas nós temos que usar palavras, porque se não falarmos palavras também, o cara não vai saber que tem que confessar Jesus Cristo. Sim, como e aí é o primeiro tópico nosso, né? Cristão deve se comportar com sabedoria. E aí sim está o lance da sabedoria. Esse é o momento de eu falar. Não, esse momento é só demonstrar Jesus através da minha vida. E isso pregando Jesus o tempo todo, né? Seja com a vida, seja com palavras, mas você está pregando Jesus. Claro. Imagina você um funcionário novo numa empresa grande que você tem lá 500 pessoas. No primeiro dia você já chega falando no vestiário, olha aqui, atenção que eu vou falar. Não, é assim que você começa. O sabedoria, você começa ouvindo, sentindo as pessoas, ouvindo, amando, demonstrando amor, porque as pessoas vão gostar de você e querer estar perto de você. Então, isso é sabedoria. Falei do...
concluindo, pastor, o Evangelho, ele nos molda, né? Ele nos transforma, por isso a necessidade de nascer de novo. E aí a gente nasce e vai e cresce aprendendo, e inclusive a falar, né? E eu aprendo que quando você caminha com Cristo, a sua vida ela é moldada. E quando você é moldado, você se torna mais atraente, e com isso as suas palavras também. Então eu fico muito feliz de quando eu vejo um cristão que ele cresce, ele se molda. Esses dias, só para fechar, eu me surpreendi com uma notícia no jornal, que a filha da Xuxa casou com um jovem cristão. Cantor evangélico. Isso. E aí, para minha surpresa, ele é um cristão, né? Evangélico. Os pais são uma igreja, não conheço, né? Mas eu fiquei feliz, sabe o quê, pastor? Com a atitude que esse menino teve com essa menina em se casar. Inclusive, todo mundo falou, muito rápido. Mas depois, numa entrevista lá que eu consegui pegar, que ele falou assim, eu sou um cristão, eu não posso ficar namorando muito tempo. Então, eu não sei que futuro que vai ter, o que vão falar, porque artista a gente sabe que é complicado, mas eu fico muito feliz, pastor, com a atitude do menino, enquanto outros aí não têm pensamentos, né, não se guardam para, né, e até mesmo cristão ficam aí dando mau testemunhos. Então, você vê uma atitude de um jovem assim, um artista, né, vamos dizer assim. Eu fiquei bastante feliz e esperançoso aí com essa turminha nova que está vindo aí de cristãos, e que Deus possa realmente abençoar e dar sabedoria para esse povo. Concluindo da conclusão final, as últimas palavras que eu quero dizer é o seguinte: seguir Jesus de perto. O segredo é andar muito perto de Cristo. Quanto mais distante dele você está, lembra do exemplo de Pedro, um cara que arrancou da espada, cortou a orelha do soldado. Cristo, o senhor está aqui, se eu for para a prisão, eu vou contigo junto. E, no entanto, depois, ele seguia Jesus de longe. O texto diz, seguia Jesus de longe. O que aconteceu? Negou a Cristo. Então, gente, nós somos homens falíveis, mas se andarmos perto de Cristo, andarmos na luz como ele na luz está, além de termos comunhão uns com os outros, vamos mudar a sociedade que a gente vive. É isso que Cristo precisa. Ele não precisa de agente secreto, não. E nem pessoas que defendam a Bíblia toda, ou teologia, para ensinar que Cristo salva. E Cristo pode mudar a sua vida como mudou a minha. Que Deus possa usar cada um de vocês, que dê uma semana abençoada, feliz. Amém. E caminhe com Ele. Vale a pena caminhar ao lado de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Pai, mais uma vez, pela alegria de podermos compartilhar a Tua palavra, como ela é rica, como ela realmente muda as nossas atitudes. E, Senhor amado, nesses dias difíceis que vivemos, a nossa sociedade corrompida, como precisa que nós sejamos sal e luz do mundo. Faz isso na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos que estivermos compartilhando a Tua palavra nessa manhã. Que sejamos realmente luzeiros no meio dessa sociedade. E sal, que as nossas palavras sejam temperadas, doces, e possam trazer as pessoas ao Senhor. Louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado, querido. O mesmo assunto a gente vai ver domingo que vem com o nosso apóstolo Pedro. Fala, Wilson. Não, foi ótimo nossa reunião. Obrigado. E a sua aula foi uma excelência, viu? Amém. Obrigado, pastor. Abençoado. Obrigado foi por ótimo vocês. mesmo. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Amém. Deus também. Obrigado por essa oportunidade, pastor. Valeu, gente. Até logo mesmo, né?